Olá, como vocês estão? Hoje estou aqui mais uma vez para conversar com vocês com um assunto que eu adoro de paixão. Então, hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a lei da atração. Algumas pessoas concordam, outras pessoas não concordam, acham que funciona, acham que não funciona. Então, cada um tem a sua experiência e a sua conclusão sobre ela, digamos assim, não é? Mas eu quero falar com vocês a minha visão da lei da atração. Eu particularmente sempre acreditei, mesmo não conhecendo muito como funcionava ou qual era a real explicação ali por trás. Então, desde muito nova, eu sempre tive uma mente muito imaginativa, digamos assim. Quando eu era criança, eu sempre imaginava muitas coisas, as minhas brincadeiras sempre eram com histórias. Eu sempre, como a minha irmã dizia, eu sempre conversava sozinha, eu sempre criava muitas coisas. E dessa forma eu também imaginava a minha vida. Tudo aquilo que eu queria viver, as experiências que eu queria ter, desde muito nova, então eu já fazia isso, né? Usava muito a mente, as sensações e assim eu cresci. Então eu sempre desejei muitas coisas e eu imaginava aquelas situações acontecendo. E depois, estudando, a gente entende como que funciona, né? Na verdade, a lei da atração, ela é uma sublei da lei da vibração. Essas leis, então, são leis universais. O que isso quer dizer? Por exemplo, a gravidade, a lei da gravidade é uma lei terrena. Então, você vendo ou não vendo, você sabe que ela existe, não é? E a lei da atração, a lei da vibração, ela é uma lei universal. Não importa em que parte do universo você esteja, ela vai funcionar da mesma forma. Então, a gente precisa entender que a lei da vibração e a lei da atração, elas estão unidas. E para que a lei da atração funcione, você precisa estar em concordância com a lei da vibração. Por exemplo, não adianta você pensar, desejar, falar algo que você não sente no seu coração. Então, isso que acontece algumas vezes e é por isso que as pessoas não realizam muitas coisas na sua vida. Porque de fato elas estão ali realmente falando, pensando, visualizando a vida que elas querem, os sonhos, o carro, o corpo perfeito, mas elas não estão de fato vivenciando internamente, né? Então ele é um pensamento. O pensamento ele gera sim uma energia, né? Ele tem um campo eletro, né? E o coração ele gera um campo magnético. Então, se tu só pensa nas coisas, mas tu não te vê ali, tu não vivencia aquela experiência, talvez dificilmente essa experiência vá acontecer na sua vida. Justamente por isso, não basta só pensar, você tem que pensar, sentir. E estudando um pouquinho mais a lei da atração, não é também só pensar e sentir por 1 segundo, 2 segundos, 17 segundos, ou 1 minuto, ou uma partezinha do teu dia. Porque na lei da vibração, a gente, para atrair o que a gente pensa e sente, a gente precisa estar numa maior parte de tempo naquela vibração. Por exemplo, eu quero comprar uma casa nova, mas na casa que eu moro, eu só reclamo, eu só olho os problemas, eu vejo que tem goteira, eu vejo que a cor não é a cor que eu gosto, a decoração eu não gosto. Qual é a vibração que eu estou emitindo, né? O que eu estou sentindo ali em relação àquela casa? Coisas negativas. Então, muito dificilmente você vai conseguir uma casa nova. Porque se tu não consegue ser grato, tu não consegue ver coisas boas nessa casa que tu tá agora, tu não entra em um alinhamento com a casa nova que tu quer viver, né? É como se a vibração que tu tá, ela é muito baixa e a da casa nova é mais aqui em cima e tu não consegue
alcançar essa vibração aqui em cima para atrair a casa nova. Como as coisas chegam até nós é uma outra história, porque a gente não precisa realmente fazer acontecer. Quem faz acontecer é o universo, não é? A gente apenas deseja. Mas a gente precisa sim ajudar o universo, né? Que é esse aumento da vibração, da nossa frequência. Então, a gente vê muito as pessoas sempre reclamando, sempre na vítima, né? Enfim, em N situações da vida. Então, elas são pessoas que na maior parte do tempo, na maior parte da vida, né? Por dias, por semanas, meses, anos talvez, elas estão sempre ali reclamando e reclamando e reclamando. Então, provavelmente muitas coisas não vão acontecer e justamente são essas pessoas que dizem, né, que a lei da atração não funciona, mas porque elas sim vibram numa frequência muito baixa. Então, por isso a gente precisa, antes de entender a lei da atração, entender como funciona a lei da vibração, para que a gente possa sim mudar as nossas emoções, elevar a nossa frequência e aí atrair coisas novas, porque sim, as coisas fluem até nós, mas esse é um serviço, é um trabalho que nós precisamos fazer, ninguém vai fazer por nós, né? E isso realmente é muito real. Eu tive uma experiência que eu conto na minha mentoria, na Mentoria para a Vida, então quem quer saber um pouquinho mais, eu vou deixar ali embaixo o meu Instagram, pode procurar ali que ele tem todas as informações. Então, ali eu conto uma experiência muito interessante que eu tive com a lei da atração. E foi um fato, um pedido que eu fiz para o universo em uma noite. Eu fiz o pedido, realmente, né, teve um pensamento, uma emoção, e aquilo realmente, 2 anos depois, aquilo aconteceu. E quando aconteceu foi bem como eu tinha imaginado. Então, não tem, ninguém vai me dizer que não funciona, porque eu tive várias experiências, isso realmente funciona e é assim. Mas a gente precisa trabalhar a nossa vibração. Porque, né, outro exemplo, se eu quero dinheiro, se eu quero mais abundância e eu não vejo abundância na minha vida agora, não tem como eu desenvolver abundância. Por mais que eu trabalhe, que eu me esforce, que eu faça inúmeras atividades, entende? É uma frequência diferente. Você vibra uma coisa e a abundância vibra aqui em cima, então você não consegue acessar a abundância. E quando a gente escuta as pessoas falando que tudo flui, tudo acontece, tudo é maravilhoso, realmente é assim, né? Mas a gente precisa também, em primeiro lugar, abrir a mente para todo esse conhecimento, que às vezes as pessoas ficam meio receosas, não acreditam, mas isso realmente é assim, né? Se permitir ter novos pensamentos, começa por ali, novas experiências, novas ideias. Então, quando tu tem um novo pensamento, né? Tu tem um novo pensamento sobre algo, tu já vai ter uma mudança. E aqui a gente pode entrar também na questão de autoimagem, né? Como eu vou me sentir bem, como eu vou me sentir bonita, né? Se eu tenho pensamentos autodestrutivos, né? Pensamentos que me colocam lá para baixo. Como eu vou me sentir bem se todo dia eu olho no espelho e eu me acho feia, me acho gorda, né? Não tem. Então, tu vê que tu vibra numa energia, mas o teu pensamento é outro, né? Então, a gente precisa entender muito isso. A gente precisa, na verdade, alinhar o pensamento com o sentimento e aí sim ações. Então, basicamente, a lei da atração é isso. Ela é uma sublei da lei da vibração. Então, a gente precisa, sim, primeiramente trabalhar a vibração para daí a lei da atração poder atuar na nossa vida. Então, eu te convido a você se observar realmente como é
os teus pensamentos no dia a dia, quais são as tuas ações, as tuas sensações no dia. Te observa realmente, para tu já ter um panorama de qual frequência de vibração você tá. Você tá mais reclamando ou você tá mais agradecendo, né? Então ali tu já começa a observar em qual lugar que você tá. Se a gente não se observa, se a gente não se reconhece em qual lugar, né? Tu não consegue identificar em que lado você tá, tu não muda, né? Então esse primeiro lugar é isso, identifica os teus pensamentos e aí sim busca mudar os pensamentos. Teve um pensamento ruim hoje? Aceita, os pensamentos eles entram e eles saem. Não fica ali matutando porque eu pensei isso, mas o que tem a ver? Não, deixa ele entrar e deixa ele sair. Se concentre em ter bons pensamentos, se concentre em ter boas energias, bons sentimentos. E aí tu vai indo um dia após o outro, e aí tu vai te adaptando, te reconhecendo, não é? E aí tu vai mudando, tu vai perceber que a alegria volta e eu posso dizer que a alegria é a maior frequência que tem, onde tudo acontece. Então eu te desejo isso, eu quero que você se observe no seu dia a dia, se quiser anotar também dá, e aí tu vai praticando.